Olá! Você que acompanha o CELVJ pelas redes sociais e também aqui pelo nosso canal do YouTube. Esta é uma nova série de vídeos em que vamos falar sobre as aflições nossas de cada dia. Muitas vezes temos a impressão de que somos perseguidos pelo destino, que a adversidade acontece apenas com a gente. O que não é verdade. A aflição acontece com todos, por isso esse tema, que é de interesse geral. E principalmente, a nossa intenção é refletir com base nos ensinamentos da doutrina espírita. Como a doutrina espírita pode nos auxiliar a passar pelas tribulações da vida com mais tranquilidade, com mais serenidade e com menos sofrimento. E o primeiro tema que vamos abordar é um tema, para alguns, tenebroso. Alguns não gostam nem mesmo de falar a palavra. Nós vamos falar sobre o medo de morrer, o medo da morte. Para a doutrina espírita, a morte é apenas uma transição de plano. Allan Kardec nos explica que somos espírito, perispírito e corpo físico, e que a morte acontece apenas e exclusivamente com o corpo físico. Quando desencarnamos, que é a palavra que nós preferimos, a palavra morrer, pois na verdade não existe a morte, nós apenas mudamos de plano. E que essa existência a qual nos apegamos de forma tão intensa é apenas um breve instante na eternidade na qual existimos. O medo de morrer vem muitas vezes da incerteza. Será mesmo que tudo aquilo que eles falam é verdade? Será que a gente sobrevive à morte? Temos aqui a documentação do depoimento de inúmeros espíritos que vêm nos contar em primeira mão como é a existência no mundo espiritual. André Luiz, espírito que ditou uma série de livros a Francisco Cândido Xavier, nos conta em detalhes, e é bem nosso conhecido, até filme temos. Ele conta, por exemplo, no filme Nosso Lar, como é o seu desencarne, como é a sua recuperação no plano espiritual e como a vida no mundo espiritual é cheia de oportunidades, de atividade, de alegria e de emoção. Quando observamos a morte deste ponto de vista, nos torna menos doloroso. É verdade que todos, em algum grau, tememos a morte. Isto é instintivo. Medo de morrer é o que nos faz desejar viver e lutar pela vida de forma intensa. Mesmo nas situações mais complexas, as pessoas se esforçam, dão o melhor de si e se salvam. Porém, em algum momento, todos faremos a transição para o outro plano. Em algum momento, retornaremos. Este ponto de vista é bastante consolador. Saber que não terminamos. E não é somente a doutrina espírita que vai falar disso. Temos em tradições antigas, ancestrais, como as tradições indianas, que já nos falavam de reencarnação. Temos hoje a ciência, que se debruça sobre fenômenos de quase morte, sobre fenômenos como lembranças de vidas passadas e fenômenos de desdobramento, aqui no Brasil e também no exterior. Então, para você que não gosta nem de pensar na morte, que se aflige de uma forma muito intensa e se angustia muito com essa perspectiva, segue a orientação da doutrina espírita. Estude, se informe, compreenda como funciona. E aquele fenômeno que tanto assusta vai se tornar natural. E sendo natural, aceitaremos com mais tranquilidade. Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado a refletir sobre o assunto. Se gostou, deixe o seu like e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau!